Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Joia. Eu já vou compartilhar a tela aqui, tá? Só esperar mais um minutinho. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente ver. Ô, gente, eu coloquei lá na plataforma também sobre semana que vem. Deixa eu abrir a plataforma aqui. Só um minutinho, eu vou abrir a plataforma aqui, que eu quero mostrar para vocês do seminário. Eu coloquei lá na plataforma já as duplas, tá? Que vocês me falaram, com os temas e o dia das apresentações. Aí eu vou mostrar para vocês, vou explicar essa parte. Só um minuto. Ok, daqui 2 semanas eu trabalho? Não, semana que vem. Nossa, não tem como você adiar um pouquinho. A gente tá com trabalho de... Tá. Ok, a gente tá com trabalho de Raquel, muita coisa grande que a gente nem apresentou, a gente nem terminou de fazer ainda. Uai, gente. Oh, ai, gente. Não, aí tem que ter ponta. O primeiro semestre fecha agora, em abril. E aí, eu vou ficar esperando vocês apresentar a de Raquel. Mas pelo menos 2 semanas eu podia esperar, não. Não, eu tenho cronograma também, mãe. Não. Mas, Ô, Kelly. Quando é assim, o professor coopera com a gente. Deixa eu te falar. Igual eu estava falando, eu liguei lá no CERP, eu fiz reclamação sim, porque em relação a nós, tem gente que é dona de casa e tudo, mas eu trabalho, estou colocando trabalho, e fora isso, exercício avaliativo, um atrás do outro. Não é só você de professor, tem vários ir para cima da gente sem dó e piedade. Eu acho que tinha que ter mais prazo. Em relação ao trabalho, tinha que ter mais prazo, sim. Não só de você, mas todos os outros professores. Tá bom. Aí, como vocês já reclamaram lá no CERP, né, eu ainda não recebi nada do CERP ainda, tá? Então, assim, quando o CERP, né, falar comigo assim, olha, dá mais tempo, adia o trabalho, a primeira vez, não vão formar, então, no meio do ano, porque vocês vão adiando o trabalho, eu tenho que adiar prazo, e eu tenho que entregar nota, e eu não tenho nota do aluno, porque o aluno fez trabalho. E aí, quando o CERP vier me falar isso, aí eu adio, tá? E o pior é que nós vamos formar por formar, né? Que nem estágio, a gente não tem aula parte que não tem nada. Isso, e por que o povo não pode reclamações, gente, essas reclamações. Então, tudo bem, não vou dar esse trabalho, tá? Vou tirar aqui. Não vai ter trabalho, a gente vai fazer uma prova online, oral, desse trabalho, ok? Então, pronto, acabou. Ai, não. Mas é assim também que funciona. Pode deixar o trabalho. Eu estou falando assim. Então, nós vamos fazer durante Eu estou falando assim que tem que entender a nossa situação, porque que o trabalho foi postado na plataforma hoje. Mas se eu não me engano. Professora, eu concordo com vocês. A aula que eu tenho... Ô, gente, dá tempo. A aula que eu tenho com você... dá tempo para quem é que não trabalha, gente. É muito fácil sentar de... A aula que eu tenho com vocês é hoje. Eu ia explicar esse trabalho, que vocês fizeram as duplas, né? Vocês que fizeram, me entregaram tudo isso aqui. Eu não arrumei do jeito que eu costumo arrumar, deixei do jeito que vocês me pediram. Tá tudo aí. Mas então, ó, não tem problema. Se o problema, então, é esse trabalho que eu nem expliquei, que vocês nem sabem o que tinha que fazer,
Ok, está encerrado este assunto. Então, não tem esse trabalho. Eu vou explicar essa matéria. O trabalho é uma forma de ajudar vocês, mas não tem problema. Vai ser agora prova que eu vou dar, tá bom? Não vou mais discutir esse Mas é muita trabalho. falta de compreensão. Por que você também Não vou discutir esse trabalho. Vamos. Gente, o que Eu acho que tinha que ter mais tempo. Gente, eu Eu não acho estou que tinha que ter mais entendendo nada que eu entrei agora na aula. Vamos falar da matéria de hoje, tá? Ana, eu quero esse trabalho, professora. Ué, Vamos falar da matéria de hoje, tá? Vocês, então, Por que não vai ter trabalho, gente? As duplas já estavam toda formada. Vamos falar. Nem eu estou entendendo nada. Ela falou do trabalho, formou duplo, não estou entendendo nada. Eu posso falar? Ô, Kelly, o que está acontecendo? Acontecendo que, né, tem alguma... Daniele reclamou, Vanessa reclamou, que as professoras, né, não só eu, falou de Raquel, né, estão passando muito trabalho, muita atividade avaliativa e não está dando tempo de fazer, porque elas trabalham. Não, Raquel, ainda dá prazo para a gente falar. E aí, dá prazo, tudo bem, mas isso aqui era um trabalho para apresentar aqui uma coisa simples, que vocês iam ganhar 15 pontos, assim, ó, de graça. Mas o tema não é Por quê? difícil, não, gente? Não era, porque era uma coisa assim, para fazer... Você... Não é difícil, gente. Mas não é difícil. Eu vou colocar você... Eu estou falando assim... Eu não quero que ninguém fale junto comigo. Vocês vão discutir isso aí depois vocês. Aqui agora não. Aqui agora quem vai falar sou eu. Depois no grupo lá do WhatsApp de vocês, vocês discutem. Tá? Porque assim, eu sei que é ruim, eu sei que tá tudo muito rápido, que as coisas têm que ser feitas assim, mas, gente, eu também tenho que entregar a minha matéria, eu também tenho que entregar ponto para o aluno, né? O primeiro AV de 50 pontos termina agora em abril. Eu tenho que 10 pontos com vocês. Então, tudo bem, a gente faz prova, não tem problema que prova... Eu deixo uma semana aí, não tem problema para vocês. Assim, para mim, não vou falando aqui matéria, não tem problema. Era uma forma de deixar a aula mais dinâmica, de não só eu ficar falando, mas assim, né, que vocês aprendessem, que a gente participasse, mas não tem problema. Depois eu passo trabalho, deixo aí uma semana, um mês, não tem problema. As reclamações que vocês fazem no CERP, vocês têm, em questão de aula, de estar muito pesado, vocês têm que fazer lá com eles, né? Quando eles passam para a gente, aí a gente consegue modificar alguma coisa aqui, tá? Mas enquanto não tem, eu tenho que fazer o meu cronograma aqui, porque eu também sinto, eu também trabalho, eu também sou dona de casa, e eu também tenho que entregar para vocês aquilo que vocês estão pagando, né? Agora, se vocês estão achando muito pesado e chegar todo mundo aqui, que eu nem abri, eu nem expliquei, vocês não sabem nem o que era, e já chegou, já gerou esse estresse, ok, eu vou tirar esse trabalho, depois eu vou dar uma outra atividade, uma outra avaliação, deixa aí 2 semanas que vocês estão fazendo. professora, Não tem problema, eu quero dar a minha aula agora. Eu também Ô, Kelly, deixa a gente falar, uai. Não quero que ninguém fale agora. Não, aí a gente chegou aqui agora, uai. Tava falando de trabalho, aí a gente também... Eu tenho que dar uma opinião. Tá, daqui a pouco vocês vão dar opinião. Mas primeiro eu vou dar a aula, eu vou fazer a aula de hoje, e aí depois vocês falam e a gente conversa. Beleza? Porque assim, não vai... Beleza, Sabe o que vai acontecer? Não vai ter aula. Que aí um grupo quer, o outro grupo não quer, e aí vocês não vão chegar em conclusão e eu vou ficar aqui de braços cruzados esperando, não. Então, pronto. Já teve uma reclamação, acabou. Então, agora nós vamos fazer a aula. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Nós vamos falar hoje sobre temperamento, caráter e personalidade.
Inclusive, eu deixo até a minha aula para vocês fazerem atividade. Só para encerrar esse assunto. Que na última semana eu deixei a aula inteira para vocês verem o filme. Ontem eu deixei a aula inteira para poder fazer o trabalho. A única pessoa que entregou o trabalho foi a Estela. Na aula de ontem, porque eu sei que as pessoas trabalham, eu sei que as pessoas estão dentro de casa, eu sei que as pessoas fazem, e acontece aí no dia a dia, não fica só por conta de estudar. Por isso que eu ainda deixei uma aula inteira. Agora, isso vai também da programação de cada um, tá? Então, vamos lá. Temperamento, caráter e personalidade. Quando a gente fala de temperamento, gente, né? Temperamento é importante que a gente ressaltar. É importante a gente ressaltar aí, né? Que a sua existência, né? É de base hereditária, né? Então, muito daquilo que a gente tem do nosso temperamento, né? Vem aí de característica do pai da gente, da mãe da gente, e podem aí, devem ser controladas, né? Ou podem durar a vida inteira, dependendo apenas da forma como cada indivíduo lida com o próprio temperamento. Os temperamentos da gente, né? Eles regem aí os nossos impulsos mais profundos, tá? Temos pouco controle sobre ele, né? Ou seja, não se muda o temperamento, né? Apenas se educa a manifestação dele. Existem 4 tipos de temperamento humanos, tá? Que é o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então, todos nós vamos encaixar em um desses 4 tipos de temperamento, tá bom? Ou é o colérico, ou é o sanguíneo, ou é o fleumático, ou é o melancólico. A gente não tem como... A gente pode até ser um pouquinho de um e um pouquinho do outro, igual a gente vai ver no final da aula, quando a gente for fazer um teste, que pode ser que eu tenha características, né, de 2, ou então eu tenho mais características de 1, tá? Mas, geralmente, tem um que vai apresentar mais, tem um que vai se sobressair entre os outros, tá? Então, pode ser que, por exemplo, no meu temperamento, né, depois no final aqui eu mostro o meu teste. No meu temperamento, eu tenho um temperamento mais melancólico. Então, as minhas características vão ser baseadas nesse temperamento, tá? E eu esqueci o outro. Acho que é colérico, não sei. No final aqui eu vou falar com vocês. Então, assim, a gente tem a característica maior de um só temperamento, tá? Mas aí a gente pode ter também um pouquinho do outro temperamento também. A gente tem o caráter, né? Então, o temperamento a gente tem que pensar aí que vem, né? É de base hereditária. Então, um pouco da minha mãe, um pouco do meu pai, e aí forma o meu jeito de ser, tá? O caráter de cada um, né, ele é construído através das experiências sociais e pela compreensão dos valores morais e culturais, tá? Ou seja, ele é aprendido através da família, da escola, né, e na sociedade de forma geral, tá? É a expressão da personalidade por meio de atitudes de uma pessoa. Segundo Reich, né, psiquiatra e psicanalista, o caráter é um conjunto de reações e hábitos comportamentais de uma pessoa que vão sendo adquiridos ao longo da vida, e especificamente de modo individual de cada pessoa, tá? Então, o caráter, ele é constituído através do meio que a gente vive, tá? Então, assim, pelo ambiente onde eu vivo, tá? Vai formando ali o meu jeito de ser também, tá? Só que o caráter, gente, ele é individual, ele é de cada um. Então, vamos pegar aí, né, sei lá, eu vivo num lugar, sei lá, eu moro numa família que tem o hábito de roubar as coisas, né? Pode ser que minha família inteira rouba, mas eu não, tá bom? Então, assim, por mais que eu estou inserida num ambiente, né? Que às vezes todo mundo faz aquilo que não é esperado, né? Eu posso sozinha escolher não ir por aquele caminho, vamos dizer assim, tá? Porque o caráter ele é individual. Apesar que o meio ali, ele pode me transformar de uma certa forma, me fazer com que eu tenha que fazer alguma coisa que eu não goste, né? Ou então eu tenho um pensamento que às vezes não é tão legal, mas ainda assim o meu caráter ele vai ser individual, tá? Estão incluídos, né, as atitudes e valores conscientes, o estilo de comportamento, né? Então, é questão de timidez, agressividade, atitudes físicas, postura, movimentação do corpo, tá? Isso tudo também aí faz parte do nosso caráter. E a gente tem aí a nossa personalidade, tá?
A personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam padrões de pensar, sentir e agir, tá? Ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. A formação da personalidade é um processo gradual, tá? Complexo e único a cada indivíduo. O termo é usado, né, em linguagem comum com sentido de conjunto de características marcantes de uma pessoa, de forma que se pode dizer que uma pessoa... Então, não se pode dizer, né, que uma pessoa não tem personalidade. Todos nós vamos ter uma personalidade, tá? Esse uso no entanto, né, leva em conta aí um conceito de senso comum e não de conceito científico. Então, personalidade, ela vai ser um conjunto de coisas que faz a gente sentir, né? Ela vai parecer um pouco aí com a questão do meu caráter, tá? Eles são bem parecidos. Só que o caráter vai ser pelo meio onde eu vivo, tá? Apesar de ser individual, né, mas pode influenciar. E a personalidade não, tá? Vai ser mais como eu sinto, como eu ajo, tá? E aí, gente, né, a gente às vezes usa essa frase, né? Não, parece que a pessoa não tem nem personalidade, né? Às vezes a gente fala assim. Só que não é isso, né? Todos nós temos, tá? Somos diferentes um do outro, né? Pensamos diferentes um do outro, e cada um tem, né? O temperamento, que vai ser determinado aí pela minha genética, tá? O caráter vai ser determinado pelo meio onde eu vivo, e a personalidade vai ser aí o meu sentido, que vai unir ali o meu temperamento com o meu caráter, tá? E aí, então, temperamento, né? Que eu acabei de falar, essa base hereditária. O caráter é construído através das nossas experiências sociais, tá? Que eu aprendo a não fazer alguma coisa, ou então que eu aprendo a fazer outra, né? Não só coisa ruim, né? Que a gente fala de caráter, mas coisa boa também, né? Então, se eu sou uma pessoa, às vezes, que ajuda o próximo, por exemplo, né? A gente fala, aquela pessoa ali é de bom caráter, né? Então, vem disso, né? Daquilo que eu faço na minha sociedade. E a personalidade é o conjunto desses dois, tá? Aí a gente tem esse esqueminha aqui, ó, né? A combinação de temperamento com caráter, né? Que se forma pela experiência e decidimos como personalidade. Então, a gente tem personalidade aqui no centro, que engloba os dois, tá? Que pega um pouquinho do meu temperamento, que é a minha natureza, né? Emocional, e do caráter, que é minhas experiências vividas. Junto os dois, eu formo a minha personalidade, tá? Por isso que a gente vê, né, às vezes, pessoas que falam mais, às vezes pessoas que são mais quietinhas, às vezes pessoas que, né, que explodem mais rápido. Então, assim, cada um vai ser de uma forma por causa desse temperamento e desse caráter, tá? A nossa personalidade... Oi, Luana, pode falar. Aqui, a personalidade, ela é formada pelo gene do pai e da mãe, mistura da personalidade do pai e a personalidade da mãe? É isso que forma a personalidade? O gene da mãe e do pai vai formar o nosso temperamento, que eu vou explicar depois, vocês vão entender depois, mais para frente aqui, a questão do temperamento. Então, o nosso temperamento vai vir do pai e da mãe da gente, tá? E aí, eu junto o meu temperamento com o caráter, né, que é daquilo da sociedade, aquilo que eu vejo, aquilo que as crianças aprendem com o pai, com a mãe, de coisa certa para fazer, aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito. E a gente junta esses dois, Luana, e aí a gente forma a nossa personalidade, tá? A personalidade, gente, é formada em cada indivíduo mais ou menos até os 7 anos de idade. Por isso que é muito importante quando a gente fala, né, os bons exemplos aí para as crianças, né? Que quando a gente fala de bom exemplo, é questão de caráter, né? Vocês concordam comigo? Porque o temperamento já vai vir da genética. Então, você não consegue mudar muito questão de temperamento, não, tá? Porque ele já vai vir do seu pai e de sua mãe. Mas agora, o seu caráter, ele é transformado, ele pode ser transformado, tá? Pelo ambiente que você vive. Então, por exemplo, se você educa seu filho a umas certas questões, se você educa a criança, né, para algumas determinadas coisas, aí ela vai crescendo, vamos supor assim, com o caráter bom, tá? E aí, juntando os dois, vai formar a personalidade. A personalidade é tanto uma parte genética, que está ligada no temperamento, como aquilo que eu aprendo, vamos dizer assim, dentro da casa da gente, de coisa certa e errada, tá?
Mas é claro que cada um aí, depois que cresce, vai ter ali o livre-arbítrio para fazer o que quiser, né? Por exemplo, a pessoa, até um certo ponto, você consegue controlar ali filhos, né? Mas depois de uma certa idade, aquilo ali cabe o adolescente, o adulto, escolher para que caminho que ele vai, vamos dizer assim, tá? E aí existem 4 tipos de temperamentos, tá? Que é aquilo que a gente falou que a gente herda, que é o colérico, que é o sanguíneo, que é o fleumático e o melancólico. Então, a gente tem, né, qualidades e defeitos desse temperamento, né? Quando a gente fala aí, né, questão de temperamento, eu vou passar um vídeo aqui que vai explicar melhor, né? Mas, por exemplo, né, questão do colérico, são produtores, construtores, líderes, né? Geralmente eles têm esse perfil, tá? Fleumáticos são diplomatas, administradores, professores, técnicos. Melancólicos são artistas, músicos, inventores, filósofos, mestres. E sanguíneos são atores, vendedores, oradores, tá? Aí tem todas as qualidades e defeitos de cada um aqui. Quando eu falei com vocês, né? Eu deixei esse link aqui, eu vou deixar ele lá no WhatsApp para vocês também. A gente tem esse link aqui do teste de temperamento, tá? Que vocês vão fazer aí depois, no final da aula, para descobrir o temperamento de vocês. Então, ele vai vir assim, né? Temperamento, eu vou botar temperamento de estresse. Oi? Ai, hoje eu dei um surto, não sei, de ficar dentro de casa. Falei, se me deu um grito, falei, dá um grito para soltar, porque um estresse de ficar dentro de casa, não sei, não. A gente está passando momentos muito difíceis aí, né? Hoje eu até entrei mais tarde na sua aula, que eu estava, não. Pois Hoje eu não tô nós nem até conversamos aqui na aula também, você já perdeu. Então, eu não estou me aguentando. Então, a gente tem aqui, né, quando vocês fizerem esse temperamento, né, para descobrir aí qual é o tipo de temperamento que vocês têm, vai aparecer mais ou menos dessa forma aqui, né? Vai dividir, pega 100% e vai dividir aí entre 4, tá? E aí vocês vão pegar os 2 que deram maior, tá? Então, o meu aqui, melancólico, e depois é sanguíneo, tá? Melancólico deu 29% e sanguíneo deu 27%. Então, são os 2 maiores. Então, qual que é o meu temperamento característico? Melancólico, sanguíneo, tá bom? Pode ser que dê empate? Pode, né? 25-25. Beleza, então... Esse teste e para postar? Não. Não é para postar, não. Isso aqui é só para vocês conhecerem. Quem quiser fazer para conhecer qual que é o tipo de temperamento que tem, tá? Tá, entendi. Pessoa com essa combinação, então, né, de temperamento, agora eu vou falar o meu temperamento, melancólico e sanguíneo, tá? Porque também lá depois fala o resultado. Pessoas com essa combinação de temperamento, né, são excelentes educadores e professores. Isso porque sua faceta, né, de sanguíneo lhe permite comunicar bem, e a faceta de melancólico revelará todos os detalhes possíveis. Assim, comunicará de forma atrativa e com informações relevantes. Extrovertido, amigo fiel, ponderado, emotivo, tem espírito de sacrifício, escolhe normalmente uma profissão difícil, que envolve sacrifícios pessoais, isso porque encontra significado para a sua vida dessa forma. Então, esse aqui era um pouco do meu perfil, porque ele tem uma lista extensa, né? Ele vai falar muito mais coisas da gente. Se eu pegar só a parte melancólica, ele vai falar também. Se eu pegar só a parte sanguínea, vai falar também. Mas é bom que a gente consiga ver aí um pouquinho dos dois. Lá no site ele vai falar separado de cada um, e ele vai falar junto assim também, tá? Melancólico e sanguíneo, igual, por exemplo, deu os 2 maiores aqui. Então, vocês vão entrar no site depois. Vou mostrar para vocês aqui como que faz. Tem algumas palavras... Kelly? Oi, Dani. Tem como dar mais que 2, 3 assim? Dá. Às vezes, igual ali no meu deu um pouquinho de cada um, mas às vezes pode dar 2, às vezes pode dar 1 só. Sempre olhar qual que é a porcentagem maior, tá bom? Tá, joia. Sempre a porcentagem maior vai ser o seu temperamento, tá? Você olha a primeira porcentagem maior, depois a segunda porcentagem que deu maior, tá? O primeiro lugar de porcentagem, depois o segundo lugar de porcentagem. Já aconteceu de todos, dá igual ou até que não? Pode ser que dê, mas é muito difícil.
Aí vocês vão aqui, ó, clica aqui, ó, começar teste de temperamento. Tem algumas palavras, gente, que estão em espanhol, tá? Cadê a nossa aula de espanhol, gente? Mas alguma coisa assim, por exemplo, só, gosta de atividade de ação, entendeu? Mas aí vocês sabem que é atividade de ação, tá? Tem algumas palavrinhas assim que são coisas, mas assim, dá para entender normalmente, tá? É só algumas coisinhas que mudam em questão do português, igual atividade, né? Ação. E aí vocês vão marcar sim ou não. Vai marcando sim ou não em todos aqui até chegar no coisa. Passa para a próxima etapa. São 4 etapas, tá? De perguntas. São 4 etapas de perguntas e depois vai dar aí o resultado para vocês, tá bom? Você vai Você já deixar o e-mail enviou? no grupo? Oi? Você já enviou? Deixar o e-mail no Vou grupo? colocar ali agora, peraí. Eu e o Dani fazemos a mesma pergunta. Vou colocar aqui colocar aqui no grupo do WhatsApp da turma de vocês. Ai, acho que eu tô com transtorno de ansiedade, não sei do que, meu Deus. Ai. Eu coloquei ali, vocês podem depois fazer esse teste, tá? Então, hoje, gente, é só para a gente entender essa coisa, tá? Como é, porque a gente às vezes fica achando assim, porque eu tenho uma personalidade de tal forma, eu tenho um jeito de ser de tal maneira, né? E aí a gente tem que entender que existem essas 3 coisinhas, né? Tem o nosso temperamento, que é hereditário, tá? A gente consegue, às vezes, melhorar uma coisa ou outra, mas vai ser sem, não tem como. Por exemplo, uma pessoa que sempre fala baixinho, a pessoa que tem um jeito de ser mais meigo, por exemplo, ela não vai ser um extrovertida, espalhafatosa, ela não vai ser assim. Ela sempre vai ser daquela forma, tá? Ela pode mudar o jeito dela de pensar, ela pode mudar a opinião dela toda hora, mas assim, ela ainda vai ser daquela forma, tá? Porque o temperamento da gente é dessa maneira. Por exemplo, assim, né? Quando vocês chegam aqui na aula hoje, brigando, falando, não sei o quê, eu fico desconfortável com isso, né? Dá vontade de desligar o computador que nem dá aula. Mas isso é o meu jeito que é assim, tipo, que eu pego para mim, então eu fico realmente sentido com isso. Então, essas coisas não vão mudar, entendeu? Isso aí não tem como, é o meu temperamento que é dessa forma, sabe? Assim, não tem como mudar isso. Agora, pode ser que eu aceite uma outra coisa, pode ser que depois, num outro momento, beleza, aí a gente vai mudando o jeito da gente ser, tá? Mas, por exemplo, esse jeito de sentir as coisas, isso aí a gente não consegue, eu não consigo mudar, porque é do temperamento, porque veio do meu pai e da minha mãe. O caráter é aquilo que eu faço, que eu acho que é bom, tá? Aquilo que eu aprendi na minha casa, são os ensinamentos aí da família da gente, tá? Então, essas coisas é o caráter da gente. Então, juntou o meu temperamento com o meu caráter, né? Forma a minha personalidade. E a personalidade sou eu do jeito que, gostando ou não, eu sou essa pessoa. Como cada um é diferente do outro, tá? A personalidade, igual eu falei, né? Formada aí até os 6 a 7 anos de idade. Por isso que é muito importante essas questões dos bons exemplos para as crianças, tá bom? Porque tem essa questão de que a gente vai aprender ali na infância, tá? Depois, pode ser que alguma outra coisa mude, tá? Mas pode ser não, né? Uma outra coisa muda, mas aquilo que a gente aprende de valor, ele é lá da infância, tá bom? E aí a gente tem um temperamento, né? Que vocês façam um teste, é muito bacana, porque isso aí é autoconhecimento também, né? A gente tem que conhecer porque a gente é dessa forma, porque às vezes a gente começa a se sentir culpado, né? Mas por que você é dessa forma? Por que uns a gente fala, uns choram mais que os outros? Por que às vezes a gente fala uma coisa e não fica mais sentido do que o outro?
né? Por que que às vezes até o brinco, né? O jeito de usar um brinco, o jeito de usar roupa, a cor, as cores, né? São tudo aí através do nosso temperamento, né? Então, quando a gente começa a conhecer por que a gente é dessa maneira, né? Por que que eu acho, vamos supor que, por exemplo, eu acho linda aquelas unhas de gel, né? Eu falei, gente, queria. Eu fico vendo a menina que trabalha comigo, todo dia eu fico pegando a unha de gel dela, assim, brincando, porque eu acho muito bonito. Mas, para mim, eu não conseguiria ter uma unha daquela, porque eu acho que não combina, né? Porque a minha unha é curtinha e tal. Então, isso é uma questão de temperamento, tá? Por exemplo, eu posso achar bonito, mas não era algo que eu queria para mim, né? Ah, às vezes, gente que usa muito brinco, você chega... Tem uma médica, gente, aqui em Molevade, acho que é a doutora Laurani, que ela é toda trabalhada na chiqueza, é um E cordão. trabalha só no salto, em cirurgia, tudo. Isso, na Ela é cirurgia, é essa ginecologista, mesmo. a touquinha dela é toda cheia de desenho. Só, minha filha, ela vai daquela forma ali, ela diz que ela faz Salto. os partos, negócio tudo em cima do salto, é cordão, max colar. Então, aquilo ali é o temperamento dela, tá? E esse temperamento, né, que a gente chama de fleumático, de sanguíneo, que é muito... O fleumático é muito coisa grande, usa brinco grande, as roupas muito chamativas, né? Isso é do temperamento da pessoa, né? E aí, por exemplo, eu jamais ia me sentir confortável daquela maneira. Podia ficar 1 ou 2 dias, sei lá, para às vezes não vai numa festa, a gente usa isso. Mas se eu tivesse que trabalhar com salto para ficar me mantendo na pose o dia inteiro, por exemplo, eu ia sofrer um pouco com isso, porque eu não sou assim, né? Eu E acho ela é 24 horas em cima do salto. e assim, e não deve ser nenhum sacrifício para ela isso. Sacrifício deve ser colocar um tênis, né? Que agora para mim sacrifício seria colocar um salto, né? Eu acho porque eu também sou muito grande, então assim, eu fico meio desconfortável se eu tiver de salto, porque aí eu fico no maior ainda. E aí chama muita atenção e eu não gosto. Essa questão assim da tensão, para mim eu fico incomodada. Consigo dar aqui a aula, beleza, tranquilo, não tem problema nenhum em falar em público, falo, dou treinamento todo dia. Mas, por exemplo, assim, se eu sentir as atenções em algum momento, eu ficaria um pouco com vergonha, né? Eu não gostaria, assim, de ser, às vezes, igual eu fico brincando, igual, por exemplo, Big Brother, jamais, nunca, em hipótese alguma, eu acho que eu teria coragem, porque é uma coisa, assim, que é muito esforço o tempo inteiro, né? Então, eu acho que eu não me daria bem ali naquele ambiente. Mas isso é o temperamento de cada um, tá? E aí é bom, né, para autoconhecimento. Podem fazer isso aí com, com a família de vocês, né? Com a criança não tem como muito, né? Porque elas não entendem, mas e também, né, criança tem informação. Mas às vezes pode fazer com o namorado, com o amigo, né? Que essa questão do autoconhecimento é muito bacana a gente entender, né? Eu vou ver se eu consigo passar um vídeo aqui do temperamento, que explica direitinho cada um. Ele é ótimo, só não sei, ele não estava carregando agora mais cedo. Vou ver se agora eu consigo carregar ele aqui. Então, eu vou passar ele para vocês verem aqui. Mas senão eu mando também. É muito legal. Que até o jeito de vestir da gente fala do temperamento da gente, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir esse vídeo aqui. Ai, Kelly, nós somos iguais. O meu deu igual ao seu. Deu? Deu. Vai abrir aqui o vídeo. Só vou deixar carregar um. Eu não sei. O problema é que o vídeo está abrindo, eu não estou tendo nem som. Ok, o que pode ser uma pessoa ficar ansiosa? No caso, eu, né? Ansiedade, só que eu não sei o que é. Tá me causando um desconforto, um trem estranho. Vai ser tão ansiosa, mas não tem motivo, não aconteceu nada. Ela, minha filha, assim, todo Não sei o mundo quê. tá assim. Falta de um doce, uma coisa Não, é o momento mesmo, sabe? Assim, eu acho que a gente está passando um momento aí que a gente não passou Nossa. ainda.
né? Tá muito difícil para todo mundo. Não A para gente tem de que sair para comer. trabalhar ainda, então tá mais perigoso. O negócio não tá brincadeira. Então, assim, esse negócio de isolamento, isso tudo vai deixando, vai mexendo com a cabeça da gente, né? Às vezes eu tô ali assistindo novela, aí vem um aperto, um trem que vem aqui na garganta, né? Então, assim, é um trem muito ruim. E aí a Nossa, gente tem que, minha filha, respirar, né? O que que é o melhor remédio para ansiedade? não Oxigênio. tem que tomar um remédio, que eu tô comendo, igual eu acabo de comer, que sensação de que tô com fome, eu sei que eu tô cheia. A Falei, ansiedade vou faz isso. Isso comer. quando a crise de ansiedade não te falta o ar, né? Mas Ai, aqui falta o ar, né? Então, a melhor coisa da ansiedade, o remédio para ansiedade, é o oxigênio, ó, respirar, né? Contar até Sempre 10, faço isso. né? Tem a respiração, Conto até 10. tem que ser, né? O que vai, a única coisa que vai resolver hoje no deu um momento. grito que parece que deu até uma aliviada, parece que eu arranquei metade do nada, foi dar um grito, deu um grito, parece que tirou um alívio, assim, Essas coisas para sei lá. extravasar assim também ajuda, né? Quebra alguns E o pratos. pessoal da casa para não achar que você tá surtando mesmo. Mas assim, a gente, respirar, contar até 10. É claro, né, que a gente sabe que se fossem em casos muito extremos, que não está conseguindo nem ir trabalhar, que não está conseguindo fazer nada, né, tá muito ruim, a gente precisa de consultar, né, porque aí a gente precisa de entrar com medicação nessas questões. Aí eu pedi para pegar meu fluoxetina para mim tomar um pouco, que Mas não. assim, né, não desconta isso na comida, tá? Porque senão vai engordar mesmo, então vai emagrecer muito. Não tenta achar uma outra válvula de escape, nem que Aí seja eu comprei tentar. até aqueles trem de caça-palavras, mas não, aí tem hora que dá estresse, já não aguento mais caçando. Mas assim, não falando assim, não come por ansiedade, não. Tipo assim, viu que tá ansioso, já vai atacar a comida e fala, opa, comida não. Vai, vai, põe um vídeo aí no celular, no computador, vai fazer um exercício, pular uma corda, respirar. Vontade de sair, correr, Arrumar caminhada, não uma pode. casa, acha alguma coisa para fazer, porque assim, que vai cansar, tá? Alguma coisa que vai cansar. Porque às vezes o caça-palavras, se você não tiver num momento bom, ele não vai ser bom, que vai te estressar mais ainda. Quando a gente está muito estressado, a gente precisa extravasar, igual você falou, ou você grita, ou você vai pular uma corda, pega uma corda, que corda dá para pular em qualquer quintal, em qualquer parte, põe um vídeo na internet que é uma aula de zumba, vai dançar, tem que cansar o corpo, tá? Cansou o corpo, toma banho, gente, ó, respira. No momento de ansiedade, que a gente está agitada, que a gente precisa fazer alguma coisa, se a gente sentar para poder fazer caça-palavra, por exemplo, não vai funcionar, vai ser pior. Tá, Estela? Nossa, ô Kelly, Oi. você falando isso aí, hoje eu me senti assim de manhã. Tá difícil. Meu local de trabalho lá, nossa, eu acho que eu fiquei nervosa, porque a gente está tendo muitas pessoas contaminadas, né? Semana passada, em um dia, a gente atendeu 15 pessoas. Aí, tipo assim, no mínimo que a gente atende por dia, no mínimo, umas 10 pessoas por dia. Então, eu acho que ontem foi muita gente que a gente atendeu, e eu acho que eu fiquei meio nervosa, porque a gente atendeu foi uma família. Aí tava todo mundo, mãe, pai, aí tinha uma criança de 6 anos, só o bebezinho que não estava. E acho que a gente acaba ficando naquela neura, toda hora fica passando álcool, limpar balcão e tal, e eu acho que eu fiquei nervosa. Eu vim para casa dormir, mas hoje eu acordei, eu tava tão assim que eu não estava conseguindo. Nossa, pelo meu olhar, a menina falou comigo, nossa, hoje você tá tensa, viu? Eu falei assim, eu também tô sentindo. Até no meu ombro, assim, começou a doer, uma dor que, nossa, eu tava muito mesmo. Aí eu falei assim, não vai dar. Eu fui almoçar, continuei, falei assim, não vai dar não. Eu fui lá, fiz um chá de camomila e esperei ele esfriar, mas eu fiz bem concentrado mesmo. E fiquei lá sentada no banheiro 20 minutos. Sentei no banheiro. Quem gosta, né, de chá também ajuda muito. Por exemplo, eu tenho um vício muito grande com chá, eu não consigo tomar chá. Assim, eu já tentei várias vezes tudo, nem aquele chá de latinha que parece refrigerante, doce, gelado, eu não consigo. Eu tenho Nossa, eu tô muito mal. trauma de chá, desde na infância lá que eu
que eu tomava muito chá para a questão de pedra nos rins, eu tomei pavor de chá. Mas chá é muito bom, né? Tipo assim, um calmante natural, tudo que for natural vai ser muito bom. Nossa, eu falei, não, vou ter que tomar. Eu tomei um chá e fiquei lá sentado no banheiro. Eu falei assim, não, eu preciso de uns minutos. Aí eu sentei no banheiro lá, fiquei. Depois de uns 40 minutos, eu acho, já comecei a me sentir melhor. Mas eu acho que é porque o momento, né, tá me deixando muito tensa. Nossa, muito tensa. Esse negócio de Covid não tá tá combinando acabando comigo, com não. todo mundo, mas bobo, Nossa. gente ter firme aí que a gente já ficou um ano. Agora a gente tem esperança, né, dessa vacina aí, vai vir para mais pessoas, e aí a gente tem esperança de melhorar, mas a gente não pode perder a esperança, não. Né? A gente tem que manter firme aí, porque a nossa parte a gente tem que fazer, né? Que é ficar em casa, não aglomerar e tal. Tem esse número aí, gente, que chama CVV, que é Centro de Valorização da Vida. Chama CVV, Centro de Valorização da Vida, é 188. A gente diz que é 188, tá? São pessoas especializadas que vão estar lá do outro lado para atender. São médicos, psicólogos, pessoas voluntárias que vai fazer esse primeiro atendimento da gente. Então, por exemplo, hoje eu estou num dia muito, muito, muito mal. Eu preciso desabafar com alguém, eu preciso conversar com alguém. Pode ligar 188, tá? Vai cair no celular, né? Das pessoas que são especializadas, né? Lá do CVV, igual eu falei, às vezes psicólogos, às vezes médicos, às vezes pessoas que são voluntárias, mas todas com esse preparo, essa escuta aí, tá? Psicológico. E essa escuta de apoio. Então, por exemplo, hoje eu estou num dia muito mal, eu queria conversar com alguém, mas eu não quero conversar com ninguém da minha família, eu não quero conversar com a professora, eu não quero pagar um médico, eu não quero ir no psiquiatra, no psicólogo. Liga 188, tá? Esse número aí, ele salva vidas, é um número, né, que a gente pode conversar, né, assim, e desabafar, que as pessoas vão estar ajudando a gente também nesse momento, tá? É claro, por exemplo, né, que não vai ser sempre a mesma pessoa. Se você ligar hoje, vai ser uma pessoa. Se você ligar amanhã, vai ser outra pessoa. E assim vai, né? Mas, assim, pelo menos nesse momento, né, que a gente precisar de conversar, tá? Eu acho que ele é chat também, se eu não me engano. Tá? Pode conversar pelo chat também, né? Mas pode também ligar, que a pessoa vai atender, tá? Às vezes fica numa filinha de espera, tipo assim, você é o 10º a ser atendido, né? Mas assim, chega para todo mundo, tá? Se alguém até tentar ligar e não conseguir, até me fala, porque eu nunca ouvi que ninguém conseguia, não. A hora chega e dá para falar, mas às vezes tem que esperar um pouquinho. Oi, Estela. Não, tinha travado que voltou. Beleza. Mas aí quem precisar, tá, gente? Pode estar ligando também, tá? A melhor coisa para se fazer, né, igual eu sempre falo, é a questão da terapia mesmo. Né? Porque a gente precisa de entender por que a gente fica dessa forma. Tá? É normal, nesse momento agora, que o mundo inteiro está assim, né? É normal. Então, não fica, gente, está acontecendo alguma coisa comigo, está acontecendo alguma coisa comigo, né? Não vamos ficar pensando assim, não, porque todo mundo está dessa forma, né? Igual eu falei, por mais que eu tenha conhecimento ainda de psicologia, ainda assim, eu me pego muitas vezes aqui com dor no peito, respiração curta, às vezes eu fico a noite inteira sem dormir, preocupada, né? Todo dia a gente sabe de alguém que está internado, que é conhecido da gente, né? Morrem as pessoas, a gente conhece as pessoas. Então, assim, não está um momento fácil para ninguém, tá? Não tá. Então, assim, quem se sentir assim, né, não precisa achar que é isolado, não, porque é um momento que todo mundo está passando por isso. Se alguém falar comigo aí, não, tá, isso aí é algo que não, comigo não, né? Sinceramente, a gente tem que até estudar essa pessoa aí e ver como é que ela está conseguindo, porque uma coisa ou outra está afligindo todo mundo aí mesmo, tá bom? Então, se precisar, vocês podem ligar. Eu coloquei, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Não. Aqui no computador, gente, não está passando o vídeo, porque está ficando sem som. Eu vou mandar aqui também no grupo de vocês o vídeo dos tipos de temperamento, tá? Vejam esse vídeo no YouTube,
Vou colocar aqui na coisa da plataforma. Vejam. Eu assisti um filme, Kelly. Aquele filme dá uma sensação na gente da raiva, da esperança, da pessoa se sentir sozinha, né? Que acontece no dia a dia, tem gente que larga, ou idoso mesmo, tem gente que larga lá e tá nem aí. E a gente vê, né, que apesar de ter passado muito tempo, né, assim, quase 20 anos aí, né, ainda assim, naquele filme retrata a realidade de muitos idosos, muitas pessoas com problema de saúde mental hoje em dia, né? Eles ficam, às vezes, largados, né, nesses casos aí de repouso. Eu esqueci como que chama, né? Minha cabeça já está nem funcionando agora. Não é abrigo, não. Como que fala onde que deixa o idoso? Asilo. Asilo, Assim, né? A gente vê isso em muitos asilos aí, né? Que não cuida direito, né? Deixa as pessoas de qualquer maneira. Então, assim, apesar de ser distante, é claro que hoje, né, pela questão dos direitos humanos, não faz tanta maldade igual fazia naquela época, né? Igual vocês viram lá no começo do filme lá, aqueles né, eletrochoque, isso não faz hoje em dia mais, né? Para deixar a pessoa ainda mais abobada, isso não faz, né? Porque isso não pode. Mas o jeito de cuidar, de tratar, de deixar para lá, tipo assim, inútil, né? eles acham que não tem nada e tem Faz nada. um artista, igual no filme lá. Aham. No E são todas escultura. histórias reais, tá? É. Tudo história real. Realmente existiu aquelas pessoas ali, tá bom? Bom, o pessoal, gente, né, para quem entrou depois, no começo aqui da aula, né, houve um estresse aí, até desculpa porque eu também estou estressada, também estou cansada, eu sei que vocês também estão, né? Aí a gente começou aqui meio que discutir sobre a questão do trabalho, tá? As meninas estavam falando que está ficando muito puxado, porque está tendo muito trabalho, eu entendo, porque agora no quarto módulo são 4 professores, então são 4 matérias, 4 trabalhos diferentes, 4 provas, 4, todo mundo tem que dar nota, todos os professores têm que dar nota, né? Então, assim, eu entendo isso também, né? De você. Está passando trabalho, Isso. trabalho, pesquisa, exercício, avaliativo, não sei o quê, tipo assim, um Isso. pouco para a gente estar pesquisando de espaço. Isso. Mas, assim, não é a minha intenção nenhuma, tipo assim, ficar, tipo assim, colocando trabalho para fazer, fico cobrando de vocês. Eu não entendo esse momento, tá? Tá todo mundo complicado. Se estivesse na aula presencial, vocês podem ter certeza que seria um pouco pior ainda, porque vocês iam ter que fazer lá ao vivo, né? Mas a aula online, ela exige isso do aluno, tá? Essa disciplina, igual eu falei ontem. Eu deixei uma aula inteira ontem para fazer o trabalho, eu deixei o prazo até sábado para postar, mas eu deixei a aula ontem para fazer. A Estela foi a única aluna que entregou o trabalho ontem no horário da aula. Então, assim, se não tiver essa disciplina, vai ficar complicado, porque aí na hora que vem um trabalho, aí vem do outro, que aí tem o trabalho que vocês não fizeram ontem, tem que entregar até sábado, aí eu sei que já tem mais 3 professores também que eles passam os trabalhos dele e acumula. Então, por isso que eu deixo uma aula inteira para vocês fazerem os trabalhos quando eu passo o trabalho. Então, o trabalho que eu passei do filme, eu deixei a aula do filme para vocês verem. Quando eu deixo a aula, não é para fechar o computador, hoje a aula acabou mais cedo, não tem aula até 10h30. Não. O meu compromisso com vocês é até 10h30. A gente acaba mais cedo, porque a gente entende que, né, às vezes está cansado mesmo, que nem lá no CERP a gente é até 10h30. Ok, é um combinado nosso já. Mas a minha aula que eu deixo é para poder fazer o exercício, não é para poder desligar e ir dormir ou ir fazer outras coisas, não. Tá? Então, assim, vocês têm até 10h30 para poder fazer as coisas, que é o que vocês pagam lá no CERP, para isso. Agora, tudo bem, né? Vocês nem deixaram eu explicar como seria o trabalho, você sabe que como essas questões assim comigo, eu sou super tranquila para fazer as coisas, não tem problema. Esse trabalho eu já tinha falado em outras aulas que eu ia passar esse trabalho nas outras aulas, eu já tinha falado que a gente ia fazer um seminário, né? Mas tudo bem, o prazo está em cima, não tem problema, eu posso jogar esse trabalho mais para frente, eu vou ver como que vai ficar essas notas, porque o primeiro AV ele acaba agora no começo de abril. E aí me preocupa, porque eu vou fazer como? Eu tenho que entregar 50 pontos para vocês.
tá? Mas seria o quê? Na eu- segunda ou na terça, Kelly? o trabalho, o negócio tá ali. Vocês fizeram as duplas, Tem as datas. tem as É a datas, partir do 22. tem as datas e eu Se não me começar a engano, o partir de primeiro. semana que vem, tá? Isso. O que eu Eu falei? acho que eu sou do 2. Acho que Isso, Juliana era e Betânia é segunda o e terça, primeiro. segunda e terça. Tá? Duas Isso. duplas na segunda, duas duplas na terça, na outra semana, duas duplas na segunda, duas duplas na terça. Eu peguei exatamente aquilo que a Estela me mandou. Então, a ordem que está ali foi a ordem que ela foi me mandando dos nomes. Eu nem modifiquei. Eu simplesmente peguei o que ela me mandou e coloquei fulano, 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 fulano. Eu não escolhi alguém vai apresentar no primeiro e alguém vai apresentar no último. Não. Ok. Já peguei tudo direitinho e coloquei. Oi. Mas então, na questão que eu tinha falado, em questão de mudar, adiar, né? É porque eu não sabia que ia acabar agora no princípio de abril, não. Mas se não der, tudo bem. Não, A eu gente vou dá olhar para fazer. amanhã, eu vou colocar para vocês depois. Deixa eu ver se eu consigo olhar isso aqui agora. Eu vou falar para vocês direitinho que quando que Ô, Kelly, Oi. tipo assim, eu tava falando em relação assim, igual no caso aí, a gente teve a aula ontem para estar fazendo o exercício. Uhum. Igual a semana que vem, o trabalho estava marcado, meu grupo, né, particularmente, estava marcado para terça-feira para estar apresentando um trabalho. Tipo assim, até terça-feira, igual na aula hoje, não dá exercício, entendeu? Para a gente focar no trabalho. É isso que eu queria dizer. Não é porque que tá ficando puxado. Tá ficando puxado, tá difícil para todo mundo. Às vezes você deve ter entendido mal, né? Porque a gente fica nervosa, essa situação tá difícil para todo mundo, mas eu queria que você entendesse isso, entendeu? Dá um espacinho para a gente estar estudando o conteúdo do trabalho para não ficar uma coisa muito chata. Fica muita coisa ali e a gente tem que saber explicar o trabalho, porque é online e é para todo mundo. Sim, eu entendo, Vanessa. Mas eu não dei atividade hoje. Eu dei atividade ontem. Eu deixei a aula de ontem para fazer o trabalho. Hoje, esse aí é só marcar ali com... Por isso mesmo que eu tô te falando, igual tem professores que entendem, tem professores que não. Às vezes pode ter ocorrido de ter entendido mal, né? Porque, igual a Dani também começou a falar e tal, mas é porque que é difícil para todo mundo, entendeu? Não, eu entendo. Eu sei que está complicado. Espera aí que eu vou falar com vocês aqui agora. Quando que vai fechar esse primeiro aviso? Eu estou abrindo o e-mail aqui. Para vocês verem também, tipo, né, que tá puxado. Mas a gente não quis brigar, não, sabe, Kelly? Você conhece a Não, mas gente. veio todo mundo aqui, eu me senti coagida, porque você falando, Não, cara, falando, a todo gente mundo pede falando, desculpa, eu né? falei, Mas gente, a gente ficou não quis parecendo que a brigar, culpa não. é minha. Eu falei, vocês têm mais 3. Desculpa, Dani, Daí todo mundo assim, mas desculpa, Kelly. Eu sei, você é uma ótima professora, explica tudo direitinho, mas tem professores que não entendem, por isso mesmo que eu liguei lá no Nossa, é CEP, muito fiz brava, né? reclamação. Deixa eu dar uma Entendeu? Fica a sala, difícil. eu falei, gente, o que eu fiz? Eu falei, então tá, então fica sem fazer esse trabalho, então dou prova aqui, porque a Juliana, do primeiro módulo, lá na aula online aqui, ó, ela passa um formulário, os meninos fazem a prova no formulário e entrega a nota para ela assim, ó, acabou o formulário e entrega a nota. Eu falei, Ainda bem que você não tem coração muito peludo. Oi? Ainda bem que você não tem coração muito peludo, né? Exatamente. Eu falei assim, vamos jogar um formulário aqui do Google, eu quero ver. Aí faz aí a prova aí, ó, valendo 15 pontos, tira 2, acabou, tá de recuperação no final do semestre. E nada, mexe com isso não, tá, Kelly? Aqui, deixa eu falar com vocês. Por que a gente poderia fazer... não sei, deixa eu dar minha opinião. A gente pesquisava, igual meio anorexia, no caso, a gente pesquisava um vídeo explicando, um vídeo mostrando, né, sobre a anorexia, e a gente explicar um pouco. Não seria mais fácil, não? Não. Menos dá, não, né? Não, porque aí fica. Aí a gente às vezes dá um jeito de falar. Não, gente, a gente faz um bate-papo aqui, você traz alguma coisa, monta um slide monta no celular mesmo, monta alguma coisa, só para a gente dividir aqui com a turma. Eu vou ajudando vocês vão falando, eu vou ajudando também. É só para a gente trazer temas que a gente vai encontrar no ambiente de trabalho. Mas aqui, você já pode falar, Dani. Não, eu ia perguntar se toque, Kelly, entra também quando a pessoa fica arrancando fio de cabelo? Isso é um transtorno compulsivo? Também, pode ser, tá? Tem um outro nome para isso,
tá? Mas pode entrar como toque também, tá? Eu não vi a data, não, Eu de vou entrega mostrar do para trabalho, vocês. não. Espera aí. É porque ela colocou no. Acho que tá na plataforma. Eu coloquei na plataforma que eu ia explicar hoje, né? Mas aí eu já ganhei um xingo aí logo no começo da aula. Kelly. Oi. Aqui é um tema só, né? A cada dupla. 13 de abril. 13 de abril eu tenho que ter distribuído 50 pontos. Eu acho que eu distribuí 10 com vocês. Então, assim, por isso que 13 de abril encerra o primeiro módulo praticamente para todos os professores. E aí começa o segundo, que vai até julho. Entendeu? Então, a gente não pode ficar levando... Pode deixar nessa data mesmo, que você marcou. Eu vou apresentar aqui para vocês a data. Porque senão eu tenho que colocar... como que fala? Deixa eu abrir aqui de novo, peraí. Então, depois vocês vão ficar atrasados. Eu tenho que apresentar também para a escola, uai. Colocar os alunos que fizeram, que não fizeram, como que faz, entendeu? Então, eu vou mostrar aqui, vou explicar direitinho. Não é difícil. Vocês vão ver que vai ter tempo. Só tem que ter tempo, só tem que fazer os slides. Mas a gente vai conversar aqui, a gente vai conseguir achar uma melhor forma para todo mundo. Oi. Você respondeu minha pergunta. O quê? Eu ia perguntar se era para fazer slide ou no Word. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá bom. Você está abrindo aqui? Aqui, ó. Aí, gente, igual eu falei, né? Quando a Estela me mandou os nomes, ela me mandou exatamente assim, com as duplas. Porque se falar, não, deixa a gente fazer dupla, não sei o que e tal, né? Então, tudo bem. Então, assim, ó, aí a gente colocou todo mundo, eu coloquei justamente a dupla. Ela me mandou assim, Juliana e Betânia, Vanessa e Estela, me mandou nessa ordem. Nessa ordem eu coloquei aqui. E aí eu dividi os grupos, tá? Então, o primeiro grupo, né? A primeira dupla, eu vou falar de bulimia. O que é que tem que fazer? Tem a parte escrita do trabalho, que vocês vão poder postar até o dia 30, essa parte escrita. Então, por exemplo, Juliana e Betânia vai apresentar segunda-feira o trabalho, mas elas podem postar lá na plataforma o trabalho até o dia 30, a parte escrita. Então, tem prazo. Né? Foi a primeira reclamação. Aí tem a parte escrita, vocês vão fazer, né, o resumo do tema, colocar lá nas normas da BNT, né, que eu já expliquei lá como que faz para colocar, colocar o referencial teórico de onde tirou, coisas que eu aprendi, né, sobre o tema que eu não sabia. Coloca lá um tópicozinho, coisas que eu aprendi, observação, que eu não sabia, né, alguma novidade, alguma coisa. Eu não sabia que bulimia às vezes era dessa forma, eu aprendi isso aqui de novo, de diferente. Coloca. Apresentação, vocês fazem um slide, coloca pessoas conhecidas, tá? Famosas aí do dia a dia, que a gente sabe que sofre dessas doenças. Então, se eu estou falando sobre depressão, que famoso que já teve depressão? Se eu estou falando de transtorno obsessivo compulsivo, que famoso que já teve isso? Se eu estou falando de anorexia, qual famoso? Coloca isso para a gente ver, tá? Quer dizer, a gente não sabe, né? Conhece os famosos, mas não sabe o que as pessoas já passaram, tá? Eu coloquei aí mais ou menos uns 30 minutos para apresentação, mas pode ser menos, só não pode ficar sendo mais. E 2 duplas por dia para apresentar. Então, segunda-feira, seria Juliane, Betânia, Vanessa e Estela. Faz no slide. Primeiro, tenta fazer a parte escrita, o resumo. Fez o resumo, tira do resumo e põe no slide. Né? E apresenta aqui, ó, gente, a bulimia é isso, eu entendi que é isso, acontece isso. O resumo pode fazer escrito no caderno, não? Pode fazer o resumo escrito no caderno, tá? Só que depois tem que postar lá na plataforma. Pronto, gente. Aí, coisa assim... Só o resumo que é para postar na plataforma? Não, parte toda do trabalho, tá? Ah, tá. A parte escrita toda.
Então, aqui, ó, tem a parte, o que que a parte escrita deve conter? Coloca isso lá no trabalho e pronto. No Word lá e pronto. Não é tão difícil assim, é uma pesquisa de um tema, né? Beleza. Deixa eu perguntar. Agora, pode ser. Agora vocês vão falar assim, olha, pode ser. Não pode não, vocês vão arrumar confusão depois. Deixa desse jeito. Eu podia falar se quisesse trocar ali um dia ou outro, podia, mas não que você depois você arruma a confusão toda aí para minha cabeça, gente. Então, deixa mais ou menos assim. E aí a pessoa Não, pode deixar do mesmo jeito que tá. E aí a pessoa vai falando, e aí eu vou ajudando a pessoa. Igual, por exemplo, eu vou ajudar a Betânia e a Juliana a falar sobre bulimia, elas vão falando, eu vou pontuando em cima, vai ser tipo um trabalho de 3 pessoas. Né? Porque eu também vou ajudando a falar aqui, é super tranquilo. Não fica uma aula cansativa, né? Fica Na anorexia fala sobre bulimia, não fala? Oi? Na anorexia fala sobre bulimia, não fala? Não, anorexia é diferente de bulimia, são coisas totalmente diferentes. É praticamente um oposto do outro. É aquela pessoa que fica esqueleto, osso puro, não é? É anorexia. A pessoa fica magra. Tá? Mas aí o bulimia é uma outra coisa. É a pessoa que tem compulsão por comida e come, vomita. Aí é uma outra coisa. Ela não é uma pessoa anorexa. A pessoa bulêmica, ela não é uma... As pessoas confundem muito bulimia com a anorexia, né? Mas, nossa, vocês vão ver que coisa completamente diferente uma da outra. Ô, Kelly. Oi. Na apresentação aqui que você falou para a gente citar a pessoa que sofre da doença, né? Aham. E tá só o nome ou ia para falar da doença, tipo assim, explicar o que a pessoa teve? Não, por exemplo, você de transtorno obsessivo compulsivo. Você vai procurar na internet quais são as pessoas famosas que tiveram transtorno obsessivo compulsivo. Cada um vai pesquisar do seu trabalho. Tá? Então, eu vou colocar o nome do famoso e o que ela... não, de qualquer Não, forma, ela isso só vai mesmo. poder ter transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, Roberto Mas não existe Carlos. vários tipos de transtorno, não? Obsessivo, não, o toque ele é só um. Aí existem vários tipos de toque. Por exemplo, tem toque para limpeza, tem toque para organização, tem toque de conferência. A gente vai escolher um no caso. Não, você vai falar a pessoa que teve toque. Você vai falar do toque de forma geral. Por exemplo, Roberto Carlos, cantor, ele é uma pessoa que sofre de transtorno obsessivo compulsivo. Então, você já pode trazer, ó, o Roberto Carlos é um famoso que sofre dessa doença. Mas aí tem mais, você traz outros também, tá bom? Tá bom. Né, por exemplo, na depressão, né? O padre Fábio de Mello, o padre Marcelo. Padre Marcelo. Anitta. Ana Marquezine também teve, eu acho. Então, assim, pessoas que tiveram, tá? Alguns famosos que cometeram suicídio. Vocês colocam também. Bom, então tem essas questões. Por exemplo, famoso que tem bulimia, famoso que já teve anorexia. Cada um traz do seu, tá bom? Não precisa te preocupar, igual eu falei, né? Vocês fazem o slide para a questão da apresentação aqui, pode me mandar, eu compartilho a tela aqui para vocês, não tem problema, eu vou ajudar na apresentação também do grupo. E a parte escrita, vocês têm até dia 30 para postar. Então, as 2 pessoas vai ser o mesmo trabalho para a dupla, né? E aí, cada um vai postar lá na sua página, na sua parte lá da plataforma, o trabalho, tá? Então, por exemplo, se é Juliana e Betânia, Juliana vai postar a parte escrita na parte dela e Betânia também vai postar a parte escrita lá na parte dela, tá? Mesmo que seja o mesmo trabalho, eu sei que é o mesmo trabalho das 2, mas cada um posta lá na plataforma, tá bom? Porque na plataforma que confere, que mostra o que vocês estão fazendo, tá? É por lá que vocês, é documentado que o aluno está entregando as atividades, não por isso que não pode ser um só entregando para a dupla. Tem que ser cada um posta lá na sua parte. E aí, segunda-feira, né, eu ajudo vocês a fazer, não tem problema. Não só na segunda-feira, mas nos outros dias todos também, a gente vai conversando, igual a gente está conversando aqui agora, tá? Vocês podem me mandar os slides que eu apresento aqui para vocês, né? Eu vou pôr e a gente vai falando, tá bom? Ô, Kelly,
Oi. O trabalho escrito, trabalho escrito, ele pode ser digitado ou não? Pode, de preferência digitado, tá? Ok. E aí vocês podem fazer de preferência digitado e colar lá na plataforma também. Igual eu falei, gente, vai fazendo dessa forma. Eu, como faço pelo celular, vou fazer escrito e te enviar. Vão fazendo dessa forma, porque né, depois, se precisar, fica mais fácil, que vocês já estão sabendo, tá bom? Não tem problema. Alguma dúvida, então, sobre esse trabalho, gente? Não. Então, vocês me perdoam aí no começo da aula o estresse, tá? Eu também estou ficando bem... Perdoa a gente pelo estresse também, eu quero. Né, tipo assim, é muita coisa para todo mundo, né? E pode ter certeza que para a gente também é muita coisa para o professor, né? A gente não só senta aqui e dá aula. A gente tem que postar aula de tudo, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que dar conta de todos os alunos, de que o aluno está fazendo, que não está fazendo. É assim, tem que ver, fazendo milhões de relatórios, relatório para a escola, relatório para a Secretaria de Educação, postar a aula, tem que falar o porquê da aula, o que foi feito na aula, o que o aluno aprendeu na aula, o que eu quis falar na aula, tem que seguir um cronograma. Gente, é muita coisa. Mas cada um aí com sua cruz, né? Cada um com aquilo que escolheu. Então, assim, não acha que também é fácil para o outro, não. Da mesma forma que eu sei que é muito difícil para você, vocês podem ter certeza que é muito difícil para a gente também, né? Com a aula online, a gente tem que fazer várias vezes a mesma coisa, e às vezes falar de forma diferente várias vezes a mesma coisa, né? Porque a gente tem que aí passar relatório para já uma lavagem inteira daquilo que vocês estão aprendendo. Então, assim, coisas que na aula presencial não tinha que fazer isso, era só um relatório. E agora tem que ser, né, vários relatórios. Então, assim, tá complicado também. Mas, assim, vão sinalizando, né? Muito do jeito de a gente falar. Igual eu entrei que todo mundo foi falando, aí eu fui, né, falando também, foi aquela confusão toda. Mas quando tiver alguma reclamação, alguma coisa assim, né, vamos ver o jeito de a gente falar, porque quando a gente estiver mais calmo, a gente consegue ouvir o outro melhor também, tá? E qualquer reclamação que vocês tiverem, gente, façam isso mesmo. Reclamem no CERP, falam com o CERP, falam com a Edivânia, falam com o Rafael. Tem que falar, tá? Porque a gente aqui, a gente trabalha para vocês. Então, tem que ser... É claro que às vezes não tem que ser da forma que vocês querem, porque tem que ter um padrão, né? Mas tem que reclamar mesmo, tem que fazer os direitos da gente valer mesmo, né? Então, se tem uma coisa que não está satisfeito, falam, tá? Mas aí também tem que tentar ouvir, porque nem sempre vai ser do nosso jeito. Mas às vezes a gente consegue melhorar uma coisa ou outra ali, tá bom? E aí sempre falam mesmo lá no CERP, tem que deixar, tem que falar o que não está satisfeito, com o que não está satisfeito, porque não adianta muito vocês falarem comigo, né? Tem que falar mesmo lá com a coordenação, essas questões de estágio, como está tudo aí, né? Vocês têm que falar mesmo com eles lá, tá bom? Mas tudo vai ter solução. O pessoal que já formou a ENF 42, que no começo da pandemia eles começaram na aula online, né? Já está todo mundo aí, praticamente todo mundo não, né? A maioria das pessoas já tem um Corém, já estão trabalhando, eu já vi eles trabalhando no hospital, me formaram online, fizeram a parte do estágio online. O pessoal da ENF 44, que formou 43, 44, que juntou, tem algumas pessoas também que já estão no mercado de trabalho, já estão trabalhando, formaram aí no final do ano. Então, assim, tem solução para tudo, tá? É claro, é do jeito que a gente gostaria? Não. Mas é do jeito que o mundo inteiro está dando para fazer, né? Aí não é o certo, o mundo inteiro está dessa forma, né? Tá todo mundo assim, remoto. Eu tenho uma irmã que ela mora lá em Portugal e ela está dentro de casa fazendo o trabalho dela dentro de casa, igual a gente está aqui fazendo dentro de casa. Então, assim, não é só aqui, não é só uma levade, né? É o mundo inteiro. Então, a gente vai ter que se adaptar a isso, tá? Mas não vai ser assim para sempre, né? Mas agora, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, porque é o que a gente tem para agora. Bom? Não se preocupe com o trabalho, na terça-feira, eu sei que está próximo. No outro trabalho, eu prometo que eu vou falar antes, tá? Porque eu fiquei
a gente foi dando aula, eu fui dando esses vídeos, fui dando trabalho, na hora que eu vi, já estava na hora de dar o seminário pelo meu cronograma, né? Que eu também tenho que seguir um cronograma. Eu não posso chegar aqui e dar a aula que eu quero, né? É tudo direitinho no cronograma, e aí eu poderia ter avisado antes que teria esse trabalho? Poderia, né? Então, eu errei nessa parte. Eu poderia ter falado com vocês antes, mas eu comentei aqui durante a aula que ia ter o seminário, pedi a Estela para fazer as duplas aí para mim, né? Então, assim, mas eu não falei que dia que ia começar, né? Então, eu prometo que no segunda vez, eu aviso com antecedência para vocês já ficarem ligados, tá? E aí, quando eu deixar a aula para fazer atividade, façam atividade. Tá bom? Também. Ó, fiquem com Deus, então. Tomar água, que nossa aula muito hoje já. Hoje eu trouxe... Realmente, não tomou sua aguinha hoje, não, aí? Cadê seu copo de água? E sim. Tá bom. Vou lá, então. Ó, fiquem com Deus até segunda, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode me mandar o trabalho, que eu vou dando uma olhada, vou falando, não tem problema nenhum, não, beleza? Beleza. Com Deus Tá bom, beleza. Boa noite. Boa noite, com Deus. Boa noite.